Segura forte o teu coração, deixa o Espírito Santo nessa noite de forma poderosa ser derramado sobre o seu coração. Foi um clamor da nossa alma, foi um clamor do nosso coração ao coração de Deus nessa noite. É o Senhor que nos levanta nessa noite, é o Senhor que aviva a nossa alma, nos levando a essa experiência de graça, de clamor, a tocar o céu, a ver o céu pelo lado de dentro. É o Espírito Santo que conduz o coração do homem, que leva o homem a glorificar o nome do Senhor. Essa noite Deus, Ele quer agir de forma poderosa sobre a sua vida. Deus quer falar de forma poderosa ao seu coração. Essa noite é uma noite onde o Senhor te levanta. Há uma promessa do coração de Deus para a tua vida, para o teu coração. Há um desejo do coração do Senhor que a tua alma, que o teu coração seja avivado. O Senhor quer curar as feridas, o Senhor quer adentrar o teu coração, o Senhor quer te libertar nessa noite, fazer de nós homens e mulheres de fogo, cheios do Espírito Santo. É o desejo do coração do Senhor que se realiza sobre nós nessa noite. Então se deixe ser tocado pela graça de Deus, se deixe ser avivado pelo poder do Espírito Santo. Deixa Deus fazer o que Ele quer, sem reserva, se abandone. Senhor, faça a tua vontade na minha vida, assim como Nossa Senhora se entregou, eu também quero me entregar, Senhor. Quero ser um servo fiel, quero ser um servo obediente, sedento pela tua graça, sedento pelo teu amor. Eu desejo o céu, Senhor. Eu desejo o céu. Fala para Deus: Senhor, eu desejo o céu. Eu desejo a eternidade. Prepara-me, Senhor, que o caminho que eu esteja trilhando aqui nessa terra seja um caminho de céu para a eternidade. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Pode sentar, fica à vontade. Meu nome é João Paulo. Sou da paróquia Rainha da Paz, região do Capão Redondo. E nessa noite venho em missão. O Senhor me deu nessa noite uma missão através do irmão para poder pregar o Evangelho. Eu tenho autoridade do céu para resgatar a tua alma, o teu coração, para que a graça e o poder do Espírito Santo possa acontecer sobre a tua história. Essa noite Deus, Ele quer adentrar a tua história de uma forma poderosa. O Senhor quer te surpreender nessa noite. Eu não sei como você está, eu não sei como está o teu coração, mas nessa noite Deus vai falar de forma poderosa. Deus vai abrir o céu sobre a tua vida, porque Ele te vê como filho amado, e para o filho amado dele, Ele dá o melhor, Ele dá a graça, Ele dá o poder. É a nossa igreja católica, é a nossa igreja. Se você vê a vida dos santos, se você vê a patrística, que são os primeiros 7, 8 séculos da igreja, os padres, homens e mulheres de fogo daquela época, que se colocavam na brecha, que se deixavam ser conduzidos pelo Espírito Santo, havia um avivamento na alma daqueles homens e mulheres. Havia um desejo maior pela graça de Deus, a sede do céu, a sede de evangelizar e ver o evangelho acontecer. Precisamos de um avivamento urgentemente, meus irmãos. Precisamos ver o poder de Deus levantando aqueles que estão caídos, aqueles que estão apagados na sua fé. Haverá um tempo difícil, disse o apóstolo Paulo. Haverá a frieza espiritual. É uma profecia do próprio Cristo sobre a igreja, e precisamos lutar. Precisamos, nesses tempos difíceis, clamar o poder de Deus. Eu tenho falado isso, e isso se encaixa com a nossa realidade, que eu estava num retiro da nossa igreja católica, onde padres, sacerdotes cheios do Espírito Santo estavam profetizando. E eles falaram algo que mexeu muito comigo. Eles têm contato com muitos pastores protestantes de diversas igrejas pentecostais, e há uma profecia que está sendo lançada
pelos pastores. Entendam bem isso, os pastores protestantes estão profetizando que há um avivamento sobre o Brasil. E eles dizem claramente: este avivamento vem da Igreja Católica. Meus irmãos, olha isso. Os pastores reconhecem que há um avivamento vindo sobre o Brasil e nós somos responsáveis por esse avivamento. Precisamos nos preparar, precisamos ser homens e mulheres de fogo, sem limitações, sem colocar barreiras na ação de Deus. Senhor, faz a tua vontade, cumpre com teu querer. Chega de limitar a ação de Deus nas nossas vidas. Deus está sedento da nossa alma. Santo Agostinho dizia que Deus tem sede, que tenhamos sede dele. A sede de Deus é imensamente maior pela tua vida, pela cura, pela libertação da tua alma, pelos prodígios e milagres na sua vida. Eu era do Espiritismo quando me converti para a Igreja Católica, e quando entrei na Igreja Católica eu falei: Deus, eu não quero ser mais um a esquentar banco. Eu quero ver o Evangelho acontecer, os prodígios e milagres. Eu quero ver a tua unção. E Deus despertou essa sede na minha alma, no meu coração, e eu tenho visto o poder de Deus. Eu tenho visto prodígios e milagres acontecer. Eu tenho visto conversões acontecendo, meus irmãos. Eu tenho visto Deus realizando prodígios e milagres, curas milagrosas no seu nome. Eu sou apenas um instrumento na mão do Senhor, um servo do Senhor, que me deixei ser conduzido pelo Espírito Santo. Mas a missão não é só para mim, a missão é para cada um de nós. É o desejo do coração de Deus, trazer esse avivamento para a Igreja Católica. E lembrando, o avivamento não é para os que estão fora, que não acreditam em Deus, é para os que estão dentro. Quem vive o avivamento são os que estão dentro, que estão numa situação de mornidão, de frieza espiritual, precisando se levantar, precisando reacender a chama da alma do coração. Então, essa palavra é para você, para o teu coração, para você que está aqui, que busca o Senhor, que quer se fortalecer na graça de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8 vai dizer o seguinte: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. É essa força que Deus está realizando sobre a igreja. Você precisa dessa força, sim ou não? Sim. Então você precisa do Espírito Santo de Deus como um católico. Para ser um católico cheio do Espírito Santo, você precisa desse fogo, dessa unção. Mas a palavra que eu vou pegar com vocês não é Atos 1:8. Foi só uma referência. A palavra é de Josué, capítulo 1, versículo 9. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Para que a gente conheça a palavra de Deus, os primeiros 5 livros da Bíblia são chamados o Pentateuco. Aí o 6º livro são os livros históricos, começa com Josué. Então é o 6º livro da Bíblia, para ficar fácil de achar. Josué capítulo 1, versículo 9. Eu vou me apresentando, meu nome é João Paulo, sou da paróquia Rainha da Paz, Capão Redondo. Estou coordenador do grupo de oração Amor da Cruz, um grupo missionário a qual Deus colocou no meu coração. Temos anunciado a palavra de Deus, levado o avivamento, a restauração aos corações. E aonde eu tenho ido, Deus tem honrado essa missão. Deus tem tocado os corações e não será diferente essa noite, amém? Amém. Vamos lá, Josué capítulo 1, versículo 9. Vamos então entender um pouquinho do que Deus tem para nós nessa noite. O tema que o Tarcísio me passou foi: seja forte e corajoso, não temas e não desanime, eu sou o teu Deus. A gente vai entender essa palavra através de Josué.
porque vamos encontrar esse tema exatamente nesse capítulo 1 de Josué, no versículo 9. É uma palavra poderosa aos nossos corações, e eu digo para você, se você essa noite tomar posse da graça de Deus, tomar posse dessa palavra, tomar posse dessa pregação, o teu coração será avivado pelo poder de Deus, será curado, liberto pela graça do Senhor. O Senhor vai tocar no mais profundo da tua alma, nas suas feridas, nas suas angústias. O Senhor vai quebrar as barreiras que estão impedindo você de ser um católico cheio do Espírito Santo. O grande segredo de um homem e de uma mulher de fé é a confiança que ele tem no Senhor, porque um homem que confia no Senhor, vem as provações, vem as dificuldades, vem o desânimo, mas ele não desiste, ele não para, porque a sua fé não está nos seus sentimentos, nas suas emoções, não está no sentir, não está no queimor, no calor do coração da alma, mas está no Senhor. Porque um coração árido, que está passando por um deserto, que está passando pela provação, ele precisa persistir para que a graça maior alcance o coração dele. Então é o momento de sofrer pela causa de Cristo, se colocar com Cristo na cruz, passar pela dificuldade para alcançar a graça de Deus. Não se entregar, não se deixar levar pelo desânimo, pelas dificuldades. Somos provados como ouro é provado no fogo, nós somos provados pelo fogo da humilhação. Quem aqui é humilhado pelo nome de Jesus? Levanta a mão. Ninguém é humilhado pelo nome de Jesus? Então tem alguma coisa errada. Satanás não te humilha nas perseguições, tentando tirar a sua fé, tentando te abalar, lançando pecado? Isso é uma humilhação. As pessoas não falam que você é beato, que você é beata, que você só quer vir para a igreja porque não conhecem o amor de Jesus, não têm uma experiência viva com o amor do Senhor, então elas não conhecem, então elas vão criticar. Entenda bem, uma pessoa que não viveu o amor do Senhor na sua alma, ela não vai entender a experiência que você viveu com Deus. Uma pessoa que não passou por um processo de encontro pessoal com Jesus, essa pessoa não vai entender a sua caminhada, porque o amor de Deus, ele não se explica com palavras, mas é preciso viver na alma, deixar queimar no coração, para que a graça de Deus aconteça. Então nós somos conduzidos pelo amor do Senhor, pela graça de Deus, nós somos conduzidos pela força que vem do alto. É o próprio Jesus que nos conduz, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que honra a nossa fé. Toma posse disso, toma posse da graça de Deus, e você verá que você não vai sair a mesma pessoa de como você entrou. Você não será mais o mesmo. Eu estou profetizando isso essa noite, que haverá algo, um mover do céu em direção à sua vida. Barreiras espirituais serão quebradas, maldições serão quebradas, a graça de Deus vai acontecer. Eu digo para você, tudo que eu, João Paulo, pedi a Deus, Ele realizou, porque eu confiei, porque eu persisti, eu tomei posse da graça de Deus. E vamos para o livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 9, para entender esse tema. Seja forte e corajoso, não temas, não desanime, eu sou o teu Deus. Olha a palavra que Deus falou para Josué, vamos entender. Versículo 9: isto é uma ordem, sê firme e corajoso, não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Palavra do Senhor. Meus irmãos, olha que maravilha, olha a palavra poderosa, a palavra de ordem que Deus está dando a Josué. Josué foi um homem tremendo de Deus, escolhido pelo Senhor, mas Josué também teve medo. Josué teve inseguro porque ele assumiu uma grande responsabilidade. Se você ler Deuteronômio, você vai ler a história de Moisés, e no finalzinho de Deuteronômio, Moisés ele morre.
ele não entra na terra prometida, e ele então, antes de morrer, ele confia a Josué, será o seu substituto para que ele conduza o povo de Deus para a terra prometida que Deus prometeu para Abraão. Moisés, no meio do caminho, antes de entrar na terra prometida, ele vem a falecer, e Josué, escolhido por Deus para dar continuação à missão de levar o povo de Deus, que se cumpra a promessa que foi dada a Abraão, que o povo de Deus entraria na terra prometida, Canaã, a terra do leite e mel. E olha Josué, na situação que ele se encontra, ele está substituindo um dos maiores homens de Deus da história. Moisés, que viveu prodígios e milagres, que viu a mão de Deus, que falava com Deus na sarça ardente. E Josué então fica com medo, porque ele vai ter que entrar na terra prometida. Mas para isso acontecer, ele tem que enfrentar os inimigos, ele tem que destruir os inimigos, ele tem que conduzir o povo numeroso para a terra prometida. Mas Deus olha para Josué, mesmo na sua limitação, mesmo na sua fraqueza, e dá uma ordem para Josué. Isso é uma ordem. Vocês estão entendendo o que Deus está dizendo? Deus olha muitas vezes as nossas fraquezas, as nossas limitações, e não nos julga por isso. Deus não condena nenhum de nós pelas nossas limitações, pelo contrário, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa fraqueza, Deus conhece a nossa história, e a misericórdia do Senhor que nos sustenta, é o amor do Senhor que é mais forte do que a sua justiça, é a misericórdia do Senhor que olha as nossas fraquezas, e Deus diz: continua, está difícil a tua luta, você tem passado por provações, há desafios à sua frente, não desista, continua, e Deus, ele fala de uma forma muito clara, isto é uma ordem, ser firme e corajoso. Ser firme e corajoso. Coragem. Mas João Paulo, é difícil, as lutas, as dificuldades, a tristeza do coração, as feridas na alma, é difícil perseverar com tanta dificuldade e perseguição. Mas o Senhor está dizendo: coragem, Josué, coragem. Está dizendo para você: coragem. Isto é uma ordem, ser firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenha medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Aonde você estiver, Deus vai estar contigo. Deus é fiel para conosco. Deus tem cuidado de nós, meus irmãos. Deus tem cuidado de nós. O Senhor, ele vem com a sua graça, ele vem com a sua misericórdia nos sustentar. Quando São Francisco de Assis, ele escutou Jesus na cruz de São Damião, ele estava diante do crucifixo, e a cruz de São Damião falou com ele, era o próprio Cristo ali no crucifixo falando com ele: vai e reconstrói a minha igreja. Jesus dizendo a Francisco: vai e reconstrói a minha igreja. Francisco, na sua limitação, achou que era para reconstruir a igreja de tijolos. Ele não entendeu que o Senhor estava falando da sua igreja espiritual, que estava morna, que estava na frieza espiritual, que estava distante do seu coração, do seu amor. E ele foi e começou a juntar as pedras, juntou as pessoas para reconstruir a igreja. O Senhor deu tempo para ele. O Senhor esperou ele construir da forma que ele achava que Deus estava falando, mas o Senhor foi paciente e mostrou ao coração de Francisco o que ele queria, que era para que ele reconstruísse a igreja que estava longe do seu coração. As pessoas estavam mais voltadas ao poder, ao dinheiro, excluindo os pobres, deixando de lado a evangelização, e ele se coloca para evangelizar. Ele toma posse da palavra de Deus, e o Senhor, ele é paciente conosco.
Por mais que muitas vezes Deus fala, a gente continua agindo errado, a gente continua se limitando, continua colocando uma barreira entre nós e o Senhor. Por mais que há limitações, o Senhor insiste. Sabe por que você e eu estou aqui? Porque Deus tem insistido em nossos corações. Deus tem insistido porque Ele quer ver a nossa salvação. Deus quer ver a mudança de vida acontecer. Deus ainda confia em mim e em você. Deus confia em cada um de nós. Deus te conhece. Deus conhece o teu coração. Mas Senhor, eu sou pecador, eu sou falho. Deus conhece o teu coração e Ele não desiste de você. Ele vai insistir até o fim, porque o Senhor ainda tem essa esperança de ver homens e mulheres de fogo, de ver os nossos corações transformados pela sua graça, de ver cada um de nós tomando posse da sua graça, se deixando ser curado, se deixando ser liberto, tomando a decisão de viver uma vida nova no seu amor, se colocando como verdadeiramente fomos chamados, como católicos apostólicos romanos, apaixonado pela sua igreja, apaixonado pela Virgem Maria, homens e mulheres que se deixam conduzir pelo Espírito Santo, que darão continuação à missão de Jesus, de levar o Evangelho aos corações, de partilhar da graça de Deus, de ver o céu aberto sobre a sua vida, de ver o poder de Deus acontecendo sobre a sua história. A nossa igreja está num período de avivamento. Precisamos urgentemente de um avivamento, precisamos urgentemente viver as promessas do Senhor, clamar o poder de Deus. São Paulo dizia: orai sem cessar, que é necessário orar a todo instante. Não podemos nos acomodar na nossa vida de oração, não podemos nos acomodar na nossa busca pela santidade, não podemos deixar de adorar Jesus sobre o altar, o santo sacrifício de amor do Senhor. Você sabia que é a missa que sustenta o derramamento do Espírito Santo no mundo? Se tirar a Santa Missa, o Espírito Santo ele para de ser derramado no mundo, até mesmo nos nossos irmãos protestantes. Se eles têm o avivamento, o derramamento do Espírito Santo, é porque jorra da Santa Missa, do sacrifício de Jesus. E o Senhor nos chama a valorizar o seu sacrifício. O Senhor nos chama a rasgar o nosso coração, a entrar nessa intimidade com o seu coração, corações adoradores, corações que clamam, que confiam no Senhor. Josué, ele confiava no Senhor, mesmo diante dos medos, da insegurança, ele não deixou de confiar no Senhor. Ele não deixou. Josué capítulo 6 vai dizer sobre as muralhas de Jericó, que o Senhor honrou Josué, e depois eles conseguiram entrar na terra prometida conforme a promessa do Senhor. Se cumpre a promessa do Senhor para aqueles que são fiéis, para aqueles que são perseverantes. O Senhor tem uma promessa de salvação para nós, de céu, de eternidade para nós. O Senhor quer nos ver com Ele. Você não foi feito para o inferno, você foi feito para estar no céu por toda eternidade. É a promessa do Senhor que precisamos tomar posse. Eu falava de São Francisco. O irmão Leão, que era franciscano, ele teve uma visão de um lindo trono no céu. Era um trono muito grande, lindo no céu. E o Senhor mostrou para ele que aquele trono era o trono de Lúcifer. Sabe quem é Lúcifer? O anjo que traiu o Senhor, que era um dos 4 arcanjos: Miguel, Gabriel, Rafael e Lúcifer. Ele era um dos anjos mais poderosos do céu, o anjo do louvor. E ele, por inveja, querendo ser como Deus, por isso São Miguel, quando está ali em meio à assembleia dos anjos, Lúcifer se revolta, se rebela contra Deus, e São Miguel, com o amor que ele tinha por Deus, com o amor que ele tinha pelo Senhor, pelo seu servir, ele clama
na autoridade, no amor, quem como Deus? E se levanta, e a autoridade é dada a ele como anjo, como príncipe da milícia celeste, para combater Lúcifer. Lúcifer, ele perdeu o céu pelo seu orgulho, porque ele quis ser como Deus. Santo Agostinho fala que o homem se levantou tão alto que caiu, pelo seu orgulho. E Deus se baixou, veio até o chão para salvar o homem, e salvou o homem. Lúcifer, ele foi orgulhoso, e Santo Agostinho diz que o orgulho é tão terrível que converteu um anjo num demônio. Ele deixou de ser um anjo de luz. Lúcifer significa portador da luz, e passou a ser um anjo de trevas, de escuridão, e ele foi expulso do céu, como diz lá em Apocalipse 12:7. E sabe quem assumiu o trono de Lúcifer? Lúcifer perdeu o seu trono por orgulho, e São Francisco de Assis ganhou o trono de Lúcifer pela humildade. O Frei Leão, ele viu Francisco de Assis, São Francisco, entrando no trono de Lúcifer, que foi dado a ele por ser um homem santo, um homem fiel ao Senhor. É o Senhor cumprindo com as suas promessas. Tudo que o Senhor falou para a tua vida, Ele deseja, Ele anseia em cumprir, em deixar acontecer. Deus quer as nossas vidas transformadas, Deus quer nossos corações curados. O Senhor quer nos ver dando certo, meus irmãos. O Senhor quer nos ver fortalecidos na sua graça. Deus quer ver os nossos corações avivados pelo seu poder, mas depende de nós. Precisamos responder ao clamor de Deus. Precisamos responder ao chamado do Senhor. O Senhor está nos chamando a viver o seu amor. O Senhor está nos chamando a ser fortes e corajosos. Não temas, não desanimes, eu estou convosco, eu sou o teu Deus. É o Senhor que se apresenta para nós, é o Senhor que se mostra para nós como o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, o Deus Onisciente, o Deus Onipresente. É o nosso Deus. A qual Deus você tem servido, meus irmãos? A qual Deus você tem clamado? Porque o nosso Deus, Ele realiza prodígios e milagres. Eu sou testemunha dos milagres e prodígios que o Senhor já realizou. De pessoas se levantando da cadeira de rodas em pleno Parque Ibirapuera, de pessoas com câncer, ou melhor, pessoas com hernia de disco, pessoas com problemas na coluna, pessoas com perna quebrada, braços quebrados, que depois da oração voltou ao seu estado normal, pessoas que estavam numa situação de depressão, de ansiedade, serem libertas, pessoas que estavam no mundo, no pecado, e ouvirem uma palavra de Deus e se converterem ao amor do Senhor. É isso que o Senhor tem me levado a testemunhar, é o poder e a sua graça acontecendo. O Senhor me levou para pregar no Ceará. Eu fiquei 10 dias pregando no estado do Ceará, 10 dias clamando o poder de Deus, clamando a graça do Senhor. Mais de 1000 pessoas, lotado a igreja, a graça e o poder de Deus sendo derramado, os corações sendo curados, sendo libertos. E eu me lembro de vários testemunhos de cura de pessoas que tinham enxaqueca crônica, que tinham problemas de coluna, doenças diversas sendo curadas pelo poder de Deus, corações curados, convertidos para a honra e glória do Senhor. Mas eu me lembro de uma mulher chamada Dona Vera, que era da cidade de Crateús, onde eu passei, lá no Ceará. Eu passei pela cidade de Itauá, Crateús, era muito bom, foi a maior experiência que eu vivi, porque quando eu ia para as cidades, ia um ônibus cheio da cidade comigo, o povo sedento pela graça de Deus, sedento em viver a experiência. Quando eu cheguei lá, o povo começou a anunciar, eu via rádio, eu via várias situações de anúncio, e eu falava, eu acho que eles estão me confundindo. Eu falei assim, como o povo me recebeu tão bem do Ceará.
E a experiência que eu tive lá foram experiências maravilhosas, de ver o evangelho acontecer, de ver milagres acontecendo, de ver curas. Vários testemunhos chegaram para mim dos prodígios e milagres do Senhor. Mas uma situação assim em particular mexeu muito comigo. Realmente trouxe a conversão ao meu coração. Estamos num processo de conversão. E a cada graça é o nosso coração que é convertido. E eu queria contar esse testemunho para a gente orar, para a gente clamar o poder de Deus. A situação que aconteceu lá é que eu fui visitar uma mulher que é muito conhecida. Ela é conhecida de levar os grupos de orações para as cidades lá do Ceará. E aconteceu que quando me falaram, você vai conhecer essa mulher, e ela é uma mulher cheia do Espírito Santo, ela que trouxe os grupos de orações para a cidade. Eu falei, meu Deus, eu quero conhecer. É bom, né, a gente conhecer homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que se deixam ser conduzidos pela graça de Deus. Eu falei, eu quero conhecer essa mulher. E eu estava naquela ansiedade de conhecê-la, de partilhar das coisas do alto, de viver essa experiência, de conhecer uma mulher de fé, corajosa, forte pela graça de Deus. E quando eu cheguei na casa dela, eu me deparei com uma situação muito forte, que me assustou. Ela estava enferma numa cama. Do dia que eu cheguei lá, já faziam 7 meses que ela estava numa cama, sem poder ir ao banheiro sozinha, sem poder se alimentar sozinha. Olha o que aconteceu. Essa mulher, uma senhora cheia do Espírito Santo, orou a vida toda pela conversão do seu marido. E aconteceu que no dia que o marido dela falou assim, eu vou para o grupo de oração hoje, ela é coordenadora de grupo de oração, responsável lá pela renovação carismática, e ela falou assim, glória a Deus. Depois de muita oração, ele decidiu vir para o grupo de oração. Então ele foi batizado no Espírito Santo, viveu o seu encontro pessoal com Jesus, foi avivado pelo amor do Senhor. Que alegria para aquela família, que alegria para essa mulher de Deus ver o seu marido tocado pelo Espírito Santo depois de tantos anos de oração. Parecia Santa Mônica orando por Santo Agostinho, mais de 30 anos para ver a conversão de Santo Agostinho. E a alegria dela ao ver essa conversão. Nessa mesma noite ela passou mal e foi levada para o hospital. Se sentiu mal, foi levada para o hospital, fizeram alguns exames, deram medicação e ela não reagia às medicações. Não sabiam, não tinham diagnóstico da enfermidade dela. Ela sentia uma fraqueza no corpo, ela sentia um desânimo, dores no corpo e ela ficou travada na maca. Ela não conseguia mais nem se mexer direito. E os médicos não sabiam, não tinha diagnóstico para o caso dela. O que fizeram? Mandaram ela para casa. Já fazia 7 meses que ela estava nessa situação. Pensa, você de repente está bem, trabalhando, vivendo a sua vida, e de repente você cai numa enfermidade dessa. E os médicos não têm resposta para você. Quando eu cheguei e vi a situação dela, e que ela mesma me contou, mas sabe o que mais me tocou, meus irmãos? Foi o sorriso dela. Ela estava numa situação, virou uma criancinha, sendo alimentada, tendo que ser levada no banheiro, dependente, totalmente dependente do marido, da família. Mas o sorriso dela, em meio a essa dificuldade, foi o que mais me tocou. Eu falei, meu Deus, esta é uma mulher de Deus, que sabe sofrer pela causa de Cristo, que se juntou a Jesus na cruz pelo sofrimento, participando do sofrimento de Cristo, como disse São Paulo. E aquele sorriso, eu fui lá com calma, sentei do lado dela, ela me contando a história, e ela olhou para mim e disse assim, João Paulo, eu esperava a sua vinda aqui no Ceará, na minha casa, porque Deus vai usar de você para me curar.
eu quase saí correndo da casa daquela mulher. Olha a responsabilidade que ela lançou sobre mim. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou ser responsável de levar a cura, ser instrumento de Deus para a vida dela? E aí o Espírito Santo queimou no meu coração e falou, seja forte, seja corajoso. Como é que o Senhor falou? Ser firme e corajoso, não te atemorizes. Eu estava tremendo já. Não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Está aqui na nossa diocese, está lá no Ceará. Deus estava comigo. E eu tomei posse. Eu falei, se o Senhor tocou o coração dessa mulher de Deus, que tem discernimento, que eu vou ser instrumento, eu me coloco na brecha para ser instrumento da tua graça na vida dela. Se os médicos disseram não, a última palavra vem do Senhor. O Senhor vai realizar a graça sobre ela. Eu sentei do lado dela, orando com ela ali, e eu falei, então vamos orar, vamos clamar. Ela falou, vamos. Ela mexendo bem debilitada, muito debilitada, só o sorrisinho dela que dá para lembrar, porque o corpo todo debilitado. E aí eu comecei a orar, ela caiu em repouso. Eu falei, misericórdia, a mulher morreu. Eu falei, Senhor, o Senhor me trouxe aqui para levar a mulher para o céu? Senhor, calma meu filho, calma. E eu falei assim, amém, Senhor, louvado seja o teu nome. Senhor, faz a tua vontade, Jesus. Eu me coloco à tua disposição. E eu comecei a clamar, aquele fogo do Espírito Santo, o céu se abriu sobre nós, e de repente ela despertou. E ela olhou para mim, João Paulo, estou numa alegria imensa. Eu falei, eu também estou. O Espírito Santo pegou a gente de tal forma, o Pentecoste sobre nós. E ela falou assim, eu sinto vontade de se levantar dessa cama. É a profecia, é a palavra do Senhor que está se cumprindo. Eu falei assim, em nome de Jesus, então levanta. Ela foi se mexendo, e eu fui vendo aquela cena, ela se mexendo, ela ficou sentada, coisa que ela há 7 meses não fazia. De repente ela coloca os pés no chão e fica de pé e começa a pular, dando glórias a Deus. Foi curada para a honra e glória de Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus, meus irmãos. Ela foi curada. Foi lindo. Toda ali a paróquia, a diocese orava pela cura dela. Ninguém sabia do que tinha acontecido, que Deus tinha levantado ela da cama. E eu fui pregar naquela noite no grupo de oração dela. Ninguém sabia. Eu preguei, clamei o poder de Deus, falei sobre os dons, o poder de Deus foi derramado. E aí eu falei, eu quero chamar uma pessoa aqui. Ninguém nem imaginava quem era. Eu falei, vem aqui. Aí de repente ela entra, totalmente curada, e todo mundo começou a chorar, a clamar, dando glória a Deus, porque Deus honrou a fé dessa mulher. Deus honrou o clamor dela. O que ela disse, João Paulo, Deus vai te usar para me curar. Deus honrou a fé dela e a curou, para a honra e glória de Deus. Vamos ficar de pé? Porque meu tempo já estourou já, e vamos clamar o Espírito Santo, porque eu quero ver esses prodígios e milagres acontecendo. Você sabe o que é você fazer uma novena numa casa e orar por um homem que está com o lado esquerdo todo paralisado, e o Espírito Santo falar assim, eu estou curando, durante essa noite eu vou realizar um milagre sobre ele, ele vai voltar a andar. Ele sofreu um derrame, e o Espírito Santo falou ao meu coração, anuncia. E eu anunciei. No dia seguinte esse homem já estava andando para a honra e glória de Deus. Estava numa novena também uma mulher que havia 7 anos que estava em depressão profunda, que não via a luz do sol para nada. Oramos, o Espírito Santo falou, impõe as mãos sobre ela e clama o poder para que ela seja curada. Essa mulher recebeu o poder do Espírito Santo, recebeu o batismo e se levantou da cama restaurada, voltou à sua vida normal, a trabalhar, foi curada para a honra e glória de Deus. É o poder do Espírito Santo, meus irmãos, é a graça de Deus sedenta em nossos corações. O Senhor quer ver prodígios e milagres acontecer, tantos milagres e prodígios que eu testemunhei no nome de Jesus, graças de receber ligação de pessoas querendo se matar, falando assim, eu vou me matar porque eu estou em depressão profunda e eu quero atender o último pedido de uma amiga. A amiga dela, sabe o que a amiga dela pediu? É doida. Liga para o João Paulo.
esse é o último pedido que eu faço para você. Eu falei, misericórdia. A menina pronta para se matar, é a última ligação, a última palavra. Eu falei assim, não sei quem você é, mas se ela falou que era para ligar para mim, é porque Deus quer falar com você. Ela falou, não acredito em Deus, não adianta falar nada, eu só estou atendendo o pedido da minha amiga. Eu falei, então eu te desafio a orar comigo por telefone, e aí você toma a sua decisão, porque Deus vai falar com você. Ela falou, então tudo bem, então eu desafio. Eu não acredito. Ela disse para mim. Eu falei, eu acredito, e em nome de Jesus vamos orar. E eu comecei a clamar por telefone. Deus começou a revelar toda a vida dessa menina, toda a história dela, e ela falou, como você sabe disso? Eu falei, Deus sabe disso. E ela começou a chorar, e chorava, e ela falou, fica tranquilo, Deus tocou meu coração, e agora eu não vou mais me matar, para a honra e glória de Deus. Levante seus braços. Levante seus braços lá no alto. Eu não sei o que você tem vivido na tua história, na tua vida. Eu não sei o que você tem passado, as suas lutas, as dificuldades, os traumas que você traz no seu coração. Mas nessa noite o Senhor quer quebrar essa corrente maligna. O Senhor quer quebrar as maldições. O Senhor quer te dar liberdade espiritual. Aonde eu tenho pregado, eu tenho falado da maturidade espiritual. O Espírito Santo gera em nós a maturidade espiritual, nos capacitando, nos fortalecendo. Nessa noite o Espírito Santo está sendo derramado sobre nós como línguas de fogo. É o batismo do Espírito Santo, é uma unção de cura, prodígios e milagres, de libertação sobre a tua história. Essa noite o Senhor está animando a tua alma e incendiando o teu coração. Homens e mulheres de fogo, recebe do poder de Deus, recebe a unção de cura, de libertação, prodígios e milagres, no nome de Jesus. É o Espírito Santo de Deus quebrando as barreiras, é o Espírito Santo de Deus te avivando. Olha com fé, meu irmão, toma posse, minha irmã, toma posse da graça. Isso, clama, deixa o Espírito Santo te conduzir, deixa o Espírito Santo quebrar as barreiras. É o desejo do coração do Senhor, é a sede do coração de Deus pela tua alma, para que você seja curado, para que você seja liberto. Recebe do poder de Deus. Recebe a unção de cura, prodígios e milagres em nome de Jesus. Recebe a unção de avivamento, é o poder de Deus, é a unção do Espírito Santo avivando a tua alma. É o Senhor curando as suas feridas, é o Senhor quebrando as barreiras que estão diante da sua vida, é o Senhor agindo nas áreas da sua vida, é o Senhor fortalecendo a sua fé. É cura das nossas feridas, cura e avivamento pelo nome de Jesus. Recebe do poder de Deus, recebe da unção do Espírito Santo. Nós clamamos o teu poder nesta noite, Senhor. Nós clamamos a tua unção, aviva o nosso coração. Dai-nos a coragem, a ousadia de servo, Senhor. Dai-nos, Senhor Jesus, a coragem, a ousadia como Nossa Senhora, em dizer sim ao Senhor, em tomar posse da tua graça. Nós clamamos, Senhor, queremos ver o céu pelo lado de dentro. Abre o céu sobre nós. Eu declaro, eu profetizo céu abertos na sua vida. Eu profetizo céu aberto. Profetiza, meu irmão, minha irmã. Profetiza céu aberto na tua história, na tua vida, na tua caminhada. Deixa o Espírito Santo queimar no teu coração. Deixa o Espírito Santo te animar nessa noite. Correntes malignas estão sendo quebradas. Ore canta lá, baixuria, canta lá. Ore alabaxandere, canta lá, ele canta lá, ele alabaxanda, alabaxuri, lá canta, alabaxuria. Deixa o Senhor quebrar as muralhas. Deixa o Senhor quebrar as muralhas. Deixa o Senhor tocar o mais profundo da tua alma, do teu coração. É o Senhor curando as suas feridas. É o Senhor trazendo a restauração. Recebe o poder de Deus, recebe a força do alto, recebe a graça do Senhor. Vamos tomar posse da graça de Deus, vamos tomar
Eu profetizo que a partir dessa noite as